Afinal de contas, o que aconteceu com o Coringa Delírio A2? Não tem como falar do segundo Coringa sem falar do primeiro Coringa. Afinal de contas, o segundo ele não vai existir, ele não existiria no caso se não fosse pelo primeiro. Principalmente pelo fator financeiro da coisa. O primeiro Coringa foi um sucesso, foi um dos filmes mais rentáveis da história dos filmes de quadrinho. Então é quase que inevitável um segundo filme. Porém, o primeiro filme ele é muito único naquilo que ele se propõe a fazer. Óbvio que eles têm inspirações muito claras em Taxi Driver e Rei da Comédia. Porém, dentro do fator filmes de quadrinho, ele é muito único, ele é muito diferente do que aquilo que estava sendo proposto. Era muito novo, melhor dizendo. Claro que a gente já tinha tido várias encarnações do Coringa antes, então o fator novidade pode ser um pouco questionável, mas a novidade se recai a respeito de como foi apresentado o conceito que esse novo Coringa queria discutir. Era muito claro a ideia de que uma pessoa com problemas mentais, que é subjugada pelas pessoas à sua volta, pelo Estado, pela desilusão de não conseguir ascender aos seus sonhos e pelos abusos que sofreu, tornaram ele um Marte, tornaram ele um ícone de uma cidade igualmente ferida e igualmente não ouvida. Claro que as pessoas que possuem 2 neurônios na cabeça não vão dizer, eu quero ser o Coringa, eu quero repetir o que o Coringa fez. Isso foi muito discutido na época do primeiro filme, tanto é que esse é um dos temas retratados no segundo. Porém, eu acredito que o primeiro filme ele é muito bem executado e muito bem cadenciado, por mais que ele seja muito violento e forte nas mensagens que ele quer passar, porém ele é muito bem cadenciado, ele é muito bem eloquente, porém ele não tá sendo palestra, ele não tá ditando o que é certo ou o que é errado. Ele está demonstrando os fatos que aconteceram naquela história. Óbvio que não é uma história real, não é isso que eu estou dizendo, porém dentro do contexto que o filme está te repassando, ele não está fazendo juízo de valor. Ele está demonstrando apenas o que acontece, as causas e consequências. E é isso que entra de encontro com a concepção do Todd Phillips, que estruturaliza completamente o segundo filme. A concepção de Todd Phillips é que Arthur Fleck nunca foi de fato o Coringa, na sua própria visão. Ele é um ícone voluntário. Porém, o que o Todd Phillips não para pensar nesse segundo filme e realizar é que os grandes mártires são uma pessoa passando as suas ideias e a resposta do público. É claro que o Arthur é claro que as respostas do Arthur é quase como se fosse um basta pelos abusos que ele sofreu e que foram relatados no primeiro filme. Porém, ele não deixa de ser uma clara evidência do que acontece na própria realidade. E é por isso que o primeiro filme é tão bem assertivo no que ele se propõe a fazer. A percepção do Todd Phillips a respeito desse personagem que ele criou junto com o roteirista Scott Silver é de que o Coringa é uma visão do público a respeito do Arthur. E sim, é bem verdade. Porém, não deixa de ser, no primeiro filme, como o Arthur começa a se enxergar. É por isso que, ao fim do filme, ele abraça essa visão que o público tem a respeito dele mesmo. E é nisso que o segundo filme falha tanto, na sua execução. O filme ele começa com uma boa proposta, que é a ideia de uma sombra, toma o lugar de Arthur Fleck e recebe todos os holofotes, todo o carinho do público, todo o abraço que o público pode proporcionar a ele, enquanto que a figura verdadeira fica em um calabouço. Ela é torturada, ela é abatida e ela não é vista. Ela é presa e ela é condenada. É uma ideia interessante. É uma ideia interessante você demonstrar que, na realidade, o Coringa é o público viu. Porém, o próprio Arthur também abraçou essa ideia no primeiro filme. A única cena da qual essa concepção do segundo filme é de alguma maneira assertiva é quando o Coringa quando o Arthur finalmente abraça a persona do Coringa e tenta ter o lugar de auto-advogado, porém ele vê que não funciona, ainda assim ele é abusado, ainda assim as pessoas elas sofrem as consequências dos atos dele, porém isso não é cadenciado, porém isso não é gradativo. A percepção que fica é de que o Arthur só desistiu de ser o Coringa, abruptamente. Existe sim um sentimento mórbido da plateia de querer ver o sangue, querer ver o Arthur assumindo essa persona. Porém, isso ocorre porque o primeiro filme ele é muito bem eloquente naquilo que ele propõe. Mas existe uma grande diferença entre o filme te convencer das coisas mais mórbidas possíveis, afinal de contas é arte, afinal de contas é ficção, e de você trazer isso para a realidade.
O estudo do personagem, o estudo da proposta, que o público é que criou essa persona, é muito bem-vindo, porém ele não é claro e ele não é muito bem executado. Outra prova disso é o musical. O musical, a ideia de ser um musical, sim, ela quebra padrões, ela é diferente, porém o musical ele é muito mal executado. Primeiro que ele não é memorável, e você vê um filme musical e não sair cantando as músicas, ou pelo menos com ela na cabeça, ou pelo menos com a vontade de ouvir elas posteriormente, é algo muito falho do filme. Em segundo lugar, elas atrasam o andamento da história, e isso está sendo amplamente repetido por qualquer pessoa que viu o filme, porque de fato é verdade. O andamento da história é sim muito prejudicado. É quase que como se o filme, toda vez que quisesse ousar andar para frente, quisesse ousar explorar esses novos temas, essas concepções que o Todd Phillips mesmo quer introduzir para o filme, o musical desce como ousa querer andar para frente. Não fique aqui, fique no espetáculo. Um espetáculo vazio e sem alma, porém um espetáculo. O filme é bonito, o filme é muito bem executado, tem uma direção incrível, uma fotografia incrível, porém a estruturalização do roteiro prejudica demais o andamento de tudo, até mesmo dos bons momentos do filme. E isso chega no final, chegando em uma área mais de spoiler, o filme ele é completamente anticlimático. A morte do Joker, a morte do Arthur, que deveria ser impactante, que deveria ter algum apelo, ela parece simplesmente algo que deixa um gosto muito amargo para os espectadores. Fica um gosto de que é isso que o filme me enrolou esse tempo todo, não disse o que queria dizer, ou pelo menos disse de uma maneira ruim, e me entrega esse final anticlimático, infundado, sem peso. Você não fica impactado, você não fica triste, você tem um sentimento de que você perdeu o seu tempo. E essas foram as minhas considerações a respeito do filme. Valeu, se inscreve aí, curte o vídeo se você gostou e até a próxima.